Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Muito obrigado, são exatamente 16 horas, entramos um pouco atrasado hoje, mas pedindo a você que se inscreva no canal, esmaga no like e fique junto comigo, porque hoje a gente tem duas notícias importantíssimas para dar para vocês, entre outras, mas principalmente aquela que fala sobre a reunião secreta dos generais da alta cúpula do Comando Militar Brasileiro antes do impeachment da Dilma Rousseff. Temos também que comentar sobre a Lava Jato. A Vaza Jato, aliás, novamente volta com corda toda. O Intercept Brasil divulgou hoje áudio do Deltan Dallagnol interferindo naquele substituto do juiz Sérgio Moro. Vou mostrar para vocês aqui os prints da conversa dele, o áudio na íntegra e também vamos falar do que isso agora nos mostra. A gente que sempre soube da interferência do Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, agora cada vez mais escancarado. A questão é o que a justiça vai fazer. Esmaga no like, esse é o Critica Brasil, deixa eu ver o povão que está junto comigo aqui. Soares Maju, boa tarde, minha querida. Boa tarde a Marilei Santarém, as pessoas que estão ao vivo junto comigo. Vai esmagando no like, peça para outras pessoas virem junto com a gente. Peça para elas virem agora. Nós estamos ao vivo, nós costumamos entrar sempre às 15h45, hoje estamos entrando às 16 horas, não saia daí, e se caso a transmissão cair para você ou travar, você sai e entra novamente. Gente, vamos lá, Soares Maju aí, ó, tô dizendo, beijo Soares Maju, my hero, obrigado minha querida, você tá comigo aí, junto comigo, todo mundo no Critica Brasil, ajudando a gente a informar as pessoas melhor. Infelizmente o caso é assim, gente, vocês lembram do juiz que condenou, bloqueou 70 milhões da conta de Lula? Vocês lembram desse caso? Mesmo o Lula não tendo 70 milhões, veja bem, o Lula nos seus bens possuía 7 milhões no total dos seus bens. Mas aí o juiz vem e bloqueia 70 milhões. As pessoas que não sabem sobre essa situação, elas não sabiam disso, não sabiam se o Lula tinha ou não tinha, elas ficam espantadas quando ocorre isso. Mais ou menos o seguinte, um juiz pega o caso do Aquias Santarém, que mal tem 10 mil reais no banco, e aí que faz o seguinte, vamos bloquear a conta do Aquias. Vamos lá bloquear a conta do Aquias Santarém. Vamos bloquear 100 milhões de reais do Aquias Santarém. Aí a notícia é, justiça bloqueia 100 milhões de Aquias Santarém. Mas o Aquias Santarém não tem nem 5 pau, mas a justiça bloqueou 100 milhões. O que as pessoas vão entender é que o Aquias tinha o quê? 100 milhões de reais. Na verdade, o juiz só fez o seguinte, ele só bloqueou uma coisa que não existia, para que a mídia, para que o jornal e as revistas começassem a falar sobre isso. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com aquele juiz que substituiu o Sérgio Moro agora lá na Lava Jato, lá de Curitiba. Foi por isso que houve toda essa perseguição ao Lula. Veja bem, a perseguição começa com o Moro, certo? Mas para que ela desse continuidade a isso, era preciso que o Deltan Dallagnol, o Januário Paludo e os outros integrantes da Lava Jato lá de Curitiba tivesse alguém que fosse da cúpula deles. Então vou postar para vocês aqui, agora, nesse instante. Vocês sabem que o juiz que ocupou o lugar do Lula é o Antônio Bonar. O Antônio Bonar ocupou o lugar do Lula. Antes, quem ocupou foi a Gabriela Hard. Gabriela Hard colocada lá, não é? Por conta que era amiga da Lava Jato. Do mesmo jeito, Antônio Bonar, que era o veterano juiz, foi colocado lá por também ser desejado, querido e preferido da Lava Jato. Nós vamos falar hoje também sobre o ministro Marco Aurélio Mello, que está com a corda no pescoço. O ministro Marco Aurélio Mello, que já soltou o goleiro Bruno e soltou agora o traficante Raab, que está foragido, está com a corda no pescoço. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem criticado ele abertamente. O Senado
pode se reunir para, não é, tomar providências, porque a situação aqui é muito desagradável. Eu falei para vocês que eu não concordava com o Fux se metendo nas questões do outro ministro, mas que eu não concordava também com o ministro Marco Aurélio Mello deixar fora, colocar traficante perigosíssimo para fora da cadeia, livre, leve e solto. O Lula passou mais de ano preso, sem culpa no cartório, mas porque um juiz, de acordo com Glauber Braga, juiz ladrão, fez o que fez. Atenção, se a transmissão cair para você, você sai e entra de novo. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, diretamente de Brasília. Olha, gente, a reportagem da Vaza Jato, publicada no Intercept Brasil nesta terça-feira, mostra que procuradores da Lava Jato interferiram para conseguir um juiz aliado na força-tarefa no lugar de Sérgio Moro, que deixou o posto para aceitar o convite de Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça. A mobilização foi encabeçada por Deltan Dallagnol. Incluiu o então presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, que naquela época era o Thompson Flores. Vocês estão lembrados do Thompson Flores? Aquele, não é, do solta Lula, prende Lula, que no final das contas deu ganho de causa ao Gebran Neto. Estão lembrados dele? Pois é, o Thompson Flores estava nessa também. Assim como um grupo de juízes e procuradores amigos. Qualquer juiz da 4ª Região da Justiça Federal poderia disputar o posto para substituir o Moro. O escolhido, no entanto, seria quem tivesse mais tempo de carreira. Em mensagem de texto e áudio, Dallagnol pede a colegas próximos ao juiz Thompson Flores, juiz Thompson Flores Lens, não é? Para advogar junto a ele para encontrar uma solução. A ideia era colocar 3 magistrados na posição de assessores do veterano Luiz Antônio Bonar, em tentativa de convencê-lo a disputar da vaga. Porque o Antônio Bonar não queria disputar a vaga de Moro. A Lava Jato requeria muito trabalho, muita assessoria e tal, e normalmente o Antônio Bonar não ia topar. Só que o juiz, o procurador Deltan Dallagnol, que era o braço direito do Moro, sugeriu que ele iria, se ele aceitasse, ele ia ter juízes como assessores dele. E que as coisas não iam ficar tudo na mão dele. Para vocês terem uma ideia, o Deltan Dallagnol estava encontrando um jeito de colocar alguém no lugar do Moro que fosse o Antônio Bonar e que o Antônio Bonar ficasse despreocupado, porque teriam 3 juízes assessorando ele, ou seja, ele não ia ficar com todo o trabalho. Olha o que ele diz: a gente tem que conseguir um apoio. A ideia, talvez, seria de ter juízes assessores ali designados a ele, disse o Dallagnol nas mensagens. Procuradores consideravam que Bonar, 64 anos, precisaria de ajuda para dar conta dos processos no Paraná. Assim, a estratégia da Força Tarefa foi garantir que nem todo o trabalho cairia, nas mãos dele. Conversas mostraram ainda que o juiz resistiu para entrar na disputa pelo cargo, mas foi convencido a concorrer por esses procuradores da Lava Jato que estavam preocupados com a possível vitória do juiz Júlio Berezovsky. O juiz chamado Júlio Berezovsky Schetschneider, considerado inimigo da Lava Jato. Uma das juízas que integrava o grupo do Dallagnol, por Dallagnol para trabalhar por trás de Bonar, foi Gabriela Hart, nomeada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, a juíza Gabriela Hart foi colocada ali a dedo exatamente para continuar a perseguição a Lula, manter Lula na cadeia e dificultar a vida dos advogados de Lula. Não é ou não é uma tremenda sacanagem? E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar o áudio agora do Deltan Dallagnol, mas antes eu quero mostrar esta conversa aqui. Olha só o Deltan Dallagnol, publicada pelo Intercept Brasil. O Intercept Brasil, que vazou essas mensagens hoje, diz o seguinte: 9 de janeiro de 2019, chat filho do Januário 3, Deltan Dallagnol, dizendo: caros, vamos visitar as pessoas que seria bom que assumissem a 13ª vala para convencê-las.
Vou levantar nomes bons e vou convidar quem puder para irmos estimulando. O Dallagnol disse, isso é crítico para o nosso futuro. Deltan Dallagnol chamando os procuradores à atenção para que eles fizessem uma espécie de procissão para conseguir um novo nome para no lugar do Sérgio Moro. Ele dizendo que isso era crítico para eles. Agora veja esse outro aqui, pessoal. Olha esse outro aqui. Preste bem atenção. 10 de janeiro de 2019, chat Filho de Januário 3. Januário Paludo fala, Thaís já foi do Conselho Nacional de Justiça. Vínculos políticos, eles estão falando de uma juíza. O Paludo diz, Loraci diz que não quer. Loraci é nome de outro juiz. Tentei convencê-lo. Seria a nossa melhor opção. Bonar é ótimo, mas não tem pique. Alexandre Lipel, nem pensar. Vandré é PT e não gosta muito do batente. Marcelo Dinardi não é de todo ruim. Tem trânsito assim como Hermes. Olha como eles interferiram e tentavam colocar à parte, não é de escanteio, qualquer juiz que tivesse simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. Não é sacanagem? Por aí vocês veem que eles não estavam procurando um juiz justo, um juiz que fosse imparcial. Eles estavam procurando um juiz que fosse contra o PT. E ele diz aqui, Vandré é PT e não gosta muito do batente. O Paludo diz a 19h21, em que ser o Bonar depois faz permuta, ou seja, dá uma mudadinha. O Deltan Dallagnol diz, super próxima do Gilmar, segundo a Malucelli, que é outra procuradora. Está dizendo que alguns juízes lá, a Thaís, não pode ser porque ela era super amiga próxima do Gilmar. O Dallagnol diz às 19h50, mas qual a posição do Loraci? O Dallagnol ainda diz, o Bonar pode assumir e pessoas trabalharem por trás, como a Gabriela, que é a Gabriela Hadi, aquela defensora do Moro, aquela que sacaneou Lula, e a Bianca, talvez. Olha aqui a profundidade da sacanagem, gente. A profundidade da sacanagem, a profundidade eu diria, da malandragem do procurador Deltan Dallagnol, colocando o juiz que possivelmente ia condenar qualquer pessoa que eles quisessem condenar, ia manter o Lula preso, e a Gabriela Hart é uma dessas assessoras do Bonar, que eles estão aí aventando ser. Agora escute o áudio do Deltan Dallagnol dando explicativas aos seus amigos. Presta atenção ao áudio. Falei com a Gisele falou que falou com a corregedoria do tribunal, com a Eliana, e a Eliana conversou com o Júlio, e o Júlio teria assumido um compromisso de desistir, provido que ele vá para Curitiba. Então qual que é a ideia? A ideia é que ele, até o dia 24, desista, ou que exista um arranjo de modo que outra pessoa, o segundo lugar, o Friedman, que hoje é o segundo lugar, depois do Júlio, vá para a vara, e aí o Júlio iria para o lugar do Friedman. A razão do Júlio querer ir para Curitiba, mesmo é o fato de ele ter uma namorada ali. A corregedoria falou que ele não tem perfil para ir para lá, por eles terem um temperamento meio assim diferente, e ele teria aceito com a condição de que ele venha para Curitiba em um lugar de outra pessoa. Então hoje o que a gente precisaria fazer seria convencer o Nivaldo ou o Danilo a ir para a vara, para a 13ª vara. E aí isso ajudaria inclusive nas emoções, porque se o Danilo vai para lá, a Bianca Reinhardt quer ir para uma vara criminal e ela está numa previdenciária. Aí a Bianca é para criminal, o Danilo vai para a 13ª, a Bianca vai no lugar dele para criminal e o Júlio iria para a previdenciária e todo mundo ficaria feliz. Vamos ver, torcer para isso acontecer, se não tiver nenhuma surpresa até lá. Agora o ponto então seria focar agora no Nivaldo e no Danilo. Agora tem mais um ponto. O pessoal falou com o Marcelo Malucelli. O Marcelo Malucelli também peremptoriamente negou. Ele não está no páreo, não vai entrar de jeito nenhum. O número 1 também, aquele Bonatti, não vai. E a Gisele não disse que não quer ir, mas ela falou, qualquer coisa, se tiver algum problema, me liga. Ela deixou, acho que, uma abertura para, como assim, soldado de reserva. Mas eu até falei, olha, de qualquer modo, se quiser ir, a gente vai ficar contente e tal. Mas ela falou, não, então, agora estamos lidando com essa outra possibilidade, mas ela não fechou as portas totalmente. Vamos continuar atento e vamos para os próximos passos. Abraço.
Olha, gente, a reportagem completa vocês podem acompanhar no site Intercept Brasil, que vazou mais uma bomba para nós. Agora dizendo que o caso do Lula, o caso da Lava Jato, não era só ali. Eles queriam continuar o golpe. Eu lembro que o próprio Lula disse em uma entrevista que o golpe ele tinha que continuar, ele tinha que dar continuidade. Então, tirar o Moro da Lava Jato e colocar outra pessoa que não estivesse aliada, macumunada com a Lava Jato, com a delação premiada, seria complicado para eles. O Deltan Dallagnol diz seria crítico para nós. Precisamos de alguém que tenha confiança, de que alguém que trabalhe junto conosco, de alguém que tenha o mesmo perfil, que pense como nós pensamos, que queira condenar as pessoas que nós queremos condenar do jeito que a gente quer. E uma sacanagem tremenda aqui, e o Critica Brasil está mostrando o áudio para que vocês entendam que a questão quando a gente falava que era perseguição contra o PT, era perseguição contra o Lula, todo mundo dizia, ah não, vocês são petistas, tá aí a prova. Tá aí a prova. O próprio Deltan Dallagnol dizendo o seguinte, escolhendo e dizendo que juiz fulano de tal era petista. Por exemplo, vou colocar, vocês que entraram agora, que não viram, coloco novamente aqui, olha só. Ele diz, aí o Januário Paludo fala, tá aí já foi do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem vínculos políticos. Ele estava se referindo a uma juíza. O Paludo fala, Loraci diz que não quer, outro juiz. Tentei convencê-lo, seria a melhor opção. Bonar é ótimo, ele está dizendo, que o Bonar, o Antônio Bonar, esse que ficou no lugar do Moro, seria ótimo para eles, mas que ele não tinha pique. É por isso que o Deltan Dallagnol, ele dá então uma alternativa. Ele tem 64 anos, é da nossa turma, pensa como a gente pensa, só que o que a gente podia fazer? Colocar assessores, juízes assessores para trabalhar com ele, para ele ter certeza que ele não vai trabalhar sozinho. E aí foi que colocaram a Gabriela, Rádia Gabian, que talvez, entendeu? Aliás, embaixo do Deltan Dallagnol fala, o Bonar pode assumir e pessoas trabalharem por trás. Tu tá entendendo? Para colocar quem eles querem, eles são capazes de arranjar tudo. Verdadeira sacanagem. Sacanagem. Crime. Formação de quadrilha, o seu Deltan Dallagnol. E ele fala ali em cima o seguinte, volta ali do Paludo 19, 20, 55. E no segundo parágrafo, no parágrafo seguinte, diz, Vandré é PT e não gosta muito do batente. Olha só, Vandré é PT. Ou seja, já está dizendo o seguinte, vamos escantear esse Vandré aí, porque o Vandré, ele tem uma simpatia pela esquerda. E a simpatia pela esquerda pode dificultar a nossa vida, porque a gente quer lascar com o Lula. Nós queremos lascar com o PT. Então este cara não pode ser juiz no lugar de Moro. Agora me pergunta, é ou não é uma sacanagem? E ainda, gente, e eles fizeram um preâmbulo, porque eles fizeram um périplo, uma ida. Ele pedia, o Deltan Dallagnol pedia para os procuradores agenciarem, irem falar com Thompson Flores, que era o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aquele que condenou Lula a 17 anos. Vocês estão lembrando? Que sempre confirmaram as condenações contra o Lula do Sérgio Moro. Eles estavam ali dentro. Tinham amizade no TRF4, que era o que coordenava essa situação. E aí ele pedia, olha, temos que ir lá, convençam, vê lá o Thompson Flores, mexe os seus pauzinhos lá por dentro. Uma verdadeira sacanagem geral. O Júlio Berowski era considerado por Deltan Dallagnol como um cara horrível. Ele falou isso em uma das conversas vazadas pelo Intercept Brasil. O Júlio Berowski, Schneider, era considerado um cara horrível. Ele dizia assim, esse daí não pode, porque se esse vier, adeus. Segundo o áudio, Schneider havia informado o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, instância máxima da Justiça Federal no sul do país, que desejava ser transferido para Curitiba, mas não fazia questão de ficar no lugar do Moro. Assim, a Lava Jato planejava convencê-lo a aceitar outra posição que não fosse a de Moro. Se ele não topasse, haveria um problema, por ser mais antigo. Schneider teria preferência sobre Danilo Pereira Júnior, o favorito da Lava Jato.
O juiz Bonar continuava a não concorrer porque não queria. Até que o Deltan Dallagnol convenceu o Antônio Bonar, esse que está no lugar do Moro, do seguinte: o senhor, 64 anos, pensa como a gente pensa, mas é o seguinte, aceite. Aceite porque nós vamos ter 3 juízes assessorando o senhor por baixo dos panos por trás. E eles vão cuidar do processo junto com o senhor. Não vai ser só o senhor. Aceite. Porque senão vai vir outro que sabe as nossas falcatruas, as nossas maracutaias. Aí vai ficar difícil. Aceite, aceite, vai lá. A gente vai lhe ajudar. Forçaram tanta barra que o Antônio Bonar, amigo deles, que não é santinho, amigo deles, aceitou. Gabriela Hadi tinha ficado substituta de Moro durante um período e eles precisavam continuar com a perseguição ao PT. É ou não é uma verdadeira sacanagem? Gente, isso aqui, você pode acompanhar completo essas coisas aqui para entender o que aconteceu com o Lula e com o PT. Isso é os procuradores, juízes, fazendo panelinha para sacanear com quem eles querem. Não é ou não é uma verdadeira sacanagem essa? O judiciário ali, sabe? Não todo o judiciário, mas uma verdadeira quadrilha, se reunindo por trás. Já não bastasse eles se reunirem para falar mal da criancinha, do netinho do Lula. Já não bastava a imoralidade, a sacanagem, a safadeza de eles fazerem isso com a Marisa Letícia. Fizeram tudo contra o presidente Lula. E agora eu vou acreditar que o Lula é culpado? Eu tendo esses procuradores e juízes complacentes com isso, eu vou acreditar na condenação do Lula? Pelo amor de Deus, gente, tá na cara. O Supremo Tribunal Federal precisa anular todo o processo contra o presidente Lula. Está na hora, já chega. E aí tá na cara dura, pessoal. Só não vê quem não quer. Precisamos anular, anula STF. Precisamos anular. Agora, seguinte, gente, olha só sobre essa situação. O Michel Temer, vice-presidente na época, e membros da alta cúpula militar das Forças Armadas tiveram um encontro secreto 1 ano antes do golpe. Escuta essa aqui. No lançamento do livro de Michel Temer, A Escolha, na segunda-feira, o professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rossfield, contou que em 2015, 1 ano antes do impeachment, o então comandante do Exército, Eduardo Vilas-Boas, aquele que ameaçou o Supremo se soltasse o Lula, hein? Se não prendesse o Lula, estão lembrados? Lhe procurou para saber de Temer. Os militares estavam preocupados com o país, segundo Rosenfield. Ele marcou um encontro sigiloso com o então vice-presidente Michel Temer. Segundo Rosenfield, além de Vilas-Boas, também participou da reunião o chefe do Estado-Maior, Sérgio Etchegoyen, que depois se tornaria ministro de Temer. É o que informou o painel da Folha de São Paulo. O livro é uma entrevista gravada em 2018. O ex-presidente revelou à Folha que os militares lhe ajudaram em pelo menos 2 ocasiões. Durante rebeliões em 2016, com a tal da garantia da lei e da ordem, como a do Rio de Janeiro 2017, além dessa reunião. O que vocês acham, meus internautas, meus queridos amigos do Critica Brasil? O que vocês acham que nessa reunião secreta entre a alta cúpula do Comando Militar e o vice-presidente da República tomou? Por que não reuniram com a presidente Dilma? Se estavam preocupados com o Brasil, por que não se reunir com a presidente e não com o vice-presidente? Esses casos aí a gente conhece. Conspiração. A conspiração contra Dilma, conspiração contra o PT. A derrubada de um governo começa sempre de dentro para fora. Não pensem vocês que as coisas começaram de fora para dentro. Porque eu tinha alguns militares, você tinha alguns militares querendo que a Dilma saísse. Converso agora com Michel Temer. Michel Temer tinha articulação com Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha conhecia procuradores. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro batem numa frente. O vice-presidente e os militares batem na outra.
A mídia bate do outro lado. Você tem a Globo, o SBT e a Rede Record arrebentando com o PT. Você tem de outro lado o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Paludo, todo mundo da Lava Jato em cima do PT, prendendo, investigando, fazendo mil ondas. Do outro você tem dentro do governo o vice-presidente da República conspirando contra o presidente, se reunindo secretamente com generais. Olha em que estado nós chegamos. Que é isso, gente? Como se fossem outros países aí, a gente ia dizer o seguinte, não é? Morte aos conspiradores. Então é uma verdadeira sacanagem. Estava ali tudo já planejado para derrubar o presidente Dilma. Como o próprio Romero Jucá disse, temos que fazer um grande acordo. Supremo, Congresso, Poder Executivo, tudo junto. Se o Supremo Tribunal Federal não anular o processo contra o presidente Lula, será o maior vexame, o maior escândalo nesse país. Porque você prender alguém sem prova nenhuma, para alguém não concorrer, já é uma tremenda roubada. Roubaram nossas eleições, tremendamente na cara dura. E o vice-presidente Michel Temer se reunindo com militares, quando ainda era vice-presidente, o nome disso é conspiração. Porque se não é conspiração, por que se reunir secretamente? Por que fica ligando para um e para outro, se reunindo na casa de general ou em qualquer lugar? Não existe isso. Em qualquer país civilizado do mundo, isso daria cadeia, prisão perpétua. Se fosse lá no país do Trump, daria prisão perpétua aos generais conspiradores que se reuniram e ao seu Michel Temer. Vamos ver, olha só que sacanagem tremenda. Gente, de noite nós vamos falar sobre o ministro Marco Aurélio Mello, ainda mais. O ministro Marco Aurélio Mello que está com a corda no pescoço, sendo criticado por ambos os lados. Nós vamos falar sobre isso essa noite. E vamos falar também sobre o presidente racista da Fundação Palmares, tirou o nome de Marina Silva da lista de personalidades negras do país. Esse racista, que é racista, você precisa ser branco, moreno, preto, de qualquer cor para ser racista. É um camarada que acredita que ele não é da cor negra e não precisa defender ninguém negro. O Bolsonaro colocou um negro lá porque é um negro que não se sente negro, se sente alguma outra coisa, menos negro. Ele odeia essa cor, é racista por si só. Se ele pudesse, negro não seria. Nós vamos falar sobre isso e vamos também falar mais detalhadamente sobre essa questão da Lava Jato. Uma vergonha nacional. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Agradeço a todo mundo pela colaboração. Gente, se inscreva no canal, participe ativamente, ajude a gente a permanecer no ar. Você pode nos ajudar com qualquer quantia para as contas que aparecem aqui, ajude com o superchat ou mandando esse vídeo para outras pessoas. Peço para as pessoas se inscreverem no Critica Brasil e não saia sem antes esmagar no like. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. À noite eu volto às 21h45. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.